tem uma dúvida interessante, Jorge. Ela, lendo as obras de Kardec, ela está relendo, né? Lendo todas as obras de Kardec, ela se deparou com uma questão número 9 na Revista Espírita de 1859. Ela diz que não entendeu a resposta de São Luís. E aí ela diz assim, né, Jorge, poderia explicar, por favor? Será que Kardec entendeu a resposta errada ou foi traduzida errada? Eu vou colocar aqui o recorte, né? Na Revista Espírita, a colocação feita foi: será que a raça negra realmente é inferior? E a resposta: a raça negra desaparecerá da Terra. Ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. E aí ela pediu para que você pudesse comentar sobre isso, Jorge. Ok. Revista Espírita de 1859. Essa é aquela comunicação que tem do Pai César. Pai César, né? Isso mesmo. É aquela coisa, todo texto pertence a um contexto. Quando você tira o texto do contexto, você pode ter uma leitura diferente do que está lá. Então, essa comunicação, essa é a pergunta número 9, tem um monte de perguntas antes dessa. Essa é uma entidade que teria vivido nos Estados Unidos no período da escravidão, ele é de 1850 e pouco, 59, se não me engano. E ele desencarnou já bem velhinho. E Allan Kardec, então, conversa com São Luís e pergunta se ele poderia conversar com esse espírito. Aí, o São Luís diz assim, eu vou ajudá-lo a responder. Significando que já, por essa fala de São Luís, que o espírito não estaria em plenas condições de dar boas respostas. Isso não acontece só aí. Tem também uma manifestação que está no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, quando Kardec pergunta como é que você mexe os objetos. Aí ele diz assim, o São Luís vai ajudar ele a responder, porque ele mesmo não sabia explicar como é que ele mexia os objetos do lugar. Então, o São Luís serve de anteparo para ajudar as respostas. E no caso específico dessa entidade, chamada de Pai César, também vai acontecer a mesma coisa. Aí ele vem fazendo perguntas para o Pai César no curso da sequência. E num dado momento, Kardec pergunta para ele, você já pensou na sua próxima existência, qual será? Aí diz, eu quero vir num corpo branco, não quero vir num corpo negro. Aí diz, por que você não quer vir num corpo negro? Aí diz, porque eu sofri muito, eu não suportaria ter uma nova existência num corpo negro. Eu quero um corpo branco. Aí ele diz, você considera que os negros são inferiores? E ele diz, sim, porque eu sofri muito quando eu fui negro. Aí, em cima dessa resposta que ele dá, dizendo que ele sofreu muito, Kardec pergunta para São Luís, a raça negra é inferior? Ele está perguntando isso por conta do que o Espírito disse. Porque nas circunstâncias sociais nas quais ele nasceu, nos Estados Unidos, do século XIX, na condição de escravo, então, evidentemente, ele estava numa condição que, por conta das circunstâncias, naquele momento, a sua ideia como negro era uma ideia bastante de sofrimento, né? Aí ele se vira para São Luís e pergunta, a raça negra é inferior? E São Luís não diz que a raça negra é inferior, pode ver na resposta. Ele diz, a raça negra desaparecerá. Mas ele não diz que ela é inferior. Por que a raça negra vai desaparecer? Porque todas as raças vão desaparecer. Não vai ficar nenhuma. Quando a gente estuda a biologia, que estuda o processo de formação das espécies, existem fatores que, de certa maneira, facilitam o surgimento das espécies. Um deles é o isolamento geográfico. Então, quando você tem, por exemplo, uma montanha, e você tem pessoas que moram de um lado da montanha e pessoas que moram do outro lado da montanha, eles têm a tendência a desenvolver características físicas distintas, porque eles não interagem entre si, eles não atravessam a montanha. Então, no caso específico dos nossos,
da questão dos negros, a miscigenação racial vai desaparecer. Os nórdicos também vão desaparecer. Os negros, os brancos, os caucasianos, vai misturar tudo. Todas as raças desaparecerão, porque, na medida em que a integração entre os povos vai se dando, vai desaparecendo isso. E você viaja pela Europa e você diz, esse cara tem cara de grego, esse cara tem cara de francês, esse tem cara de alemão, esse tem cara de viking. Por quê? Porque são determinados locais onde essas características físicas se mantiveram por muito tempo. Aí você vem no Brasil, qual é o gesto? Qual é a cara do brasileiro? O Alberto Almeida tem uma frase muito boa que diz assim, o brasileiro não tem cara, mas tem barriga. Então, o brasileiro tem barriga, mas ele não tem rosto, né? Porque você não pode ter cara de brasileiro. O brasileiro pode ter qualquer cara, pode ter cara de japonês, de chinês, de misturado tudo, uma confusão danada. Então, na medida em que as nações se integram, que o progresso se opera, que as resistências acabam e que as raças se misturam, desaparecem essas características e todos se integram. Se ainda tem, é porque essa miscigenação ainda não alcançou a sua plenitude. Porque a tendência do futuro da humanidade é não existir essas barreiras. Se nós ainda possuímos esse encastelar de alemães são assim, franceses são assim, nós ainda somos almas imaturas, porque o progresso da humanidade é o fim de todas as raças, porque todas elas são iguais. E essa comunicação, ela gera inclusive uma nota da própria editora, uma nota explicativa no final da obra, exatamente para poder mostrar que em outras várias partes da obra espírita existe um conjunto de manifestações sobre a questão da percepção de que os homens no futuro se integrarão entre todas as raças, todos os credos, todas as visões de mundo, porque esse é o progresso de todos nós. Mas voltando para a pergunta é feita a São Luís, se a raça era inferior, porque na pergunta 8, o pai César diz, eu não quero mais vir como negro, eu sofri muito, eu quero vir branco.